Olá pessoal, boa noite a todos. Diógenes novamente. Hoje é dia 8 de setembro de 2013 e esse é nosso vídeo para a semana de 9 a 13 de setembro de 2013. Ok? O EURUSD, nós temos claramente aqui que ele está em um range, se movimentando dentro desse topo, fazendo topos e fundos mais ou menos do mesmo nível. Portanto, as melhores oportunidades acontecerão próximas desse ponto de resistência ou ponto de suporte. Certo? Se nós olharmos aqui, nós tivemos um padrão, esses dois candles, verde e vermelho, só que a confirmação desse padrão aconteceu aqui embaixo, um pouco longe para o meu gosto, e a relação risco-recompensa se viu prejudicada. De qualquer forma, poderia ter sido uma boa oportunidade de venda, com uns 220 pips de stop loss para sair aqui embaixo com 430 mais ou menos. O que eu espero para essa semana é alguma retração, que ela aconteça e venha pelo menos até algum nível da Fibonacci 38.2 até uns 50% talvez, para que entre esses pontos, mais ou menos por aqui, eu possa procurar uma oportunidade de venda. Ok? Acredito que no médio e longo prazo a tendência no EURUSD seja de queda, e é o que eu estou esperando. Eu espero apenas uma retração para que eu possa procurar uma oportunidade de venda. O GBP/USD temos uma tendência de alta em H4, ok? Mas no gráfico diário nós temos essa resistência muito importante, aí que está sendo quase, não é a máxima desse ano, mas é a máxima dos últimos 6 meses aí. Fez uma máxima aqui, ele tocou aqui em cima, foi resistência, e aqui pode funcionar como resistência novamente. Como temos a linha de tendência de alta, eu vou esperar ou o rompimento dessa linha de tendência de alta ou o rompimento dessa resistência, certo? Até que isso aconteça, eu absolutamente não vou negociar o GBP/USD. É o que eu acredito, o que eu espero para os últimos dias, para os próximos dias, desculpa, que aconteça o rompimento da resistência ou da linha de tendência de alta. O SDJPY iniciou o rompimento do triângulo no gráfico diário. Nós tínhamos aqui um triângulo, ele deu rompimento, deu uma retração, foi um spike aqui no final da sexta-feira. Eu havia marcado a zona de interesse entre o 38.2 e os 50% da Fibonacci, e ele deu pra gente um pin bar, certo? Foi esse pin bar vermelho. Deixa eu trocar a cor dessa caneta. Foi esse pin bar vermelho. Isso é um candle de rejeição. Nós tivemos um gap, o preço na sexta-feira fechou aqui, aqui nesse fechamento verde, e abriu aqui em cima. Vamos ver quantos pips que nós tivemos de diferença. 62 pips. É uma quantidade interessante, não é sempre que acontece isso, principalmente no SDJPY, que é um par que não tem um ATR tão alto como muitos outros pares. De qualquer forma, por causa desse gap, eu não vou negociar, não vou entrar comprado, vou aguardar que aconteça uma retração para essa zona novamente, para que a partir daqui, se aparecer uma oportunidade, eu possa entrar comprado. Ok? Lembrando que nós temos essa resistência, que é a primeira resistência intermediária aí, e um take profit final pode ser nesse ponto aqui, que foi a máxima desse ano de 2013. O SDCHF no gráfico diário nós temos, voltar aqui. No gráfico de 4 horas nós temos um range, resistência, resistência, suporte, 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 certo? Iniciou o rompimento dessa resistência, deu rompimento, deu uma retração. O que eu espero para essa semana, talvez, é que aconteça a retração pelo menos para algum dos níveis da Fibonacci. Meu ponto preferido aqui nesse caso seria os 50% da Fibonacci. Se o preço retrair até 50%, a partir daqui eu pretendo procurar por uma oportunidade de compra. Não sabemos se é isso que vai acontecer. De qualquer forma, temos uma probabilidade, certo?
conforme eu falei para o pessoal do canal de análises, isso aqui gerou aqui nesse candle verde, gerou uma oportunidade de compra aqui, stop loss aqui embaixo e take profit lá em cima. Uma relação risco-recompensa, vamos ver aqui, 160 pips de stop loss para sair lá em cima com 450, nada mal. Quem possivelmente, enfim, não sei, mas aqueles do canal de análises que entraram comprados no USD-CHF, nesse momento deverão estar com aí uns 80 pips, mais ou menos, ok? Eu expliquei exatamente em detalhes o porquê dessa oportunidade de compra. Vamos ver o USD-CAD. O USD-CAD eu vendi a semana, enfim, passei alguns dias vendido. Deixa eu ver aqui quantos dias exatamente. Eu passei 9 dias, 10 dias com essa posição aberta no USD-CAD, certo? Foram 10 dias do mercado, ou seja, foram 2 semanas. Em H4 dá para ver exatamente o meu ponto de entrada. Eu vendi aqui no fechamento desse candle, está com a setinha branca. Coloquei o stop loss aí em cima de uns 70 pips, um pouco menos, 60 e alguma coisa. E eu saí na sexta-feira, quando ele apareceu, ele mostrou para mim. Deixa eu pegar a setinha. Ele mostrou para mim esse pin bar vermelho. Ok? Portanto, eu mantive essa posição aberta por vários dias, aí uns 10, na verdade uns 15 dias. E eu saí aqui embaixo com 115 pips, nesse candle verde, mais ou menos aí próximo da abertura desse candle verde. O total foram 115 pips no USD-CAD. Ok? Uma relação risco-recompensa de quase 2 para 1. Não chegou a dar 2 para 1 exatamente, mas... Não chegou a dar 2 para 1, mas deu quase 2 para 1. Foi super tranquilo a posição, ficou vários dias, e eu expliquei no momento que eu abri essa posição, expliquei para o pessoal do canal por que eu estava abrindo, e enfim, quem quis seguir, seguiu essa posição, certo? De qualquer forma, temos uma tendência de alta no USD-CAD. O preço está fazendo topos de fundos cada vez mais altos, e ele está se aproximando aí dessa linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas. Dá para a gente ver aqui claramente, se aproximando bastante, e quando apareceu o pin bar, eu resolvi fechar. Nós sabemos que o preço pode ser que ele continue caindo, enfim, de qualquer forma eu não queria arriscar, e já tinha uma relação aí de 2 para 1, quase 2 para 1, já estava mais do que satisfeito com essa oportunidade. De qualquer forma, o que eu espero para o USD-CAD é o teste, ou que ele venha esperar ver qual que vai ser a reação desse ponto de suporte, dessa linha de tendência de alta no gráfico diário. Se ele tocar aqui e começar a subir, pode ser que nos dê mais uma oportunidade de compra. Se ele tocar romper, pode ser que nos dê uma oportunidade de venda e que ele venha buscar essa outra linha de tendência de alta que está mais para baixo. Ok? Como não sabemos o que o mercado vai fazer, a melhor coisa a fazer nesse caso é apenas aguardar e ver qual vai ser a reação para que nós possamos reagir de acordo. O AUD/USD, estamos em range, tivemos uma tendência de queda muito expressiva e depois disso o mercado entrou em um range, fazendo topos de fundos mais ou menos do mesmo nível. O que eu espero é que o mercado rompa essa linha, essa resistência horizontal, para que eu possa procurar uma oportunidade de compra, certo? Como ainda não sei o que o mercado vai fazer, a melhor coisa é aguardar. A mesma situação do USD-CAD no momento. O euro GBP, ele gerou uma oportunidade de compra. Deixa eu ver, aqui nesse ponto, deixa eu colocar uma setinha. Oportunidade de compra aqui nesse ponto, baseada em 2 sistemas, certo? Método de entrada e método de localização. Pelo método de entrada foi perfeito a entrada,
pelo método de localização não foi tão perfeito assim, porque nós tínhamos essa linha de tendência de alta, mas o ponto de maior importância era o suporte horizontal, ok? Eu expliquei, falei isso aqui exatamente no canal de análises, e eu também deixei muito claro que eu não entrei nessa posição e não recomendei que ninguém o fizesse. Não sei se alguém entrou. De qualquer forma, pelo método de entrada aqui nós tivemos a oportunidade de compra, mas o método de localização não foi tão interessante assim. O que o preço fez agora é acabou de tocar em um ponto de suporte, foi suporte aqui, aqui novamente, e aqui ele pode se transformar em suporte novamente. O que nós podemos ver é um candle que ele quase virou um pin bar. Nós tivemos 24 pips de sombra por 16. Nós sabemos que um pin bar tem que ter no mínimo, o corpo tem que ser no mínimo 2 vezes menor do que a sombra. Certo? De qualquer forma, é inegável que esse candle verde mostra para a gente rejeição. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles de queda. Certo? Agora apareceu esse candle verde exatamente em um ponto de suporte. Portanto, o que pode acontecer nos próximos dias é que nós tenhamos um movimento de alta no gráfico diário. Comparando, vamos ver aqui também, esse movimento teve 265 pips e esse movimento teve 265 pips. É até um pouco irônico algumas vezes como o mercado ele faz esse tipo de coisa. Muitas vezes ele não funciona do jeito que a gente espera, certo? Mas algumas vezes parece que enfim, o movimento do mercado é milimetricamente medido. Vamos ser exato aqui, 263 pips de movimento. Aqui vamos ver, aqui 261 pips. Na verdade houve uma diferença de 2 pips. Nós sabemos que quando o mercado ele está em tendência, quando ele faz um movimento, ele tende a procurar fazer movimentos harmônicos. Isso não é sempre que acontece, certo? De qualquer forma, deixa eu apagar um pouco dessas linhas para eu desenhar aqui, vocês entenderem o que eu estou dizendo. Os movimentos são praticamente idênticos. Ok? Então é muito provável que a partir desse ponto que foi suporte aqui, ele seja suporte aqui novamente. Ok? Então pode nos dar uma boa oportunidade de compra nos próximos dias. Essa oportunidade ainda não existe. É você quem vai ter que procurar, filtrar, identificar essa oportunidade com os seus próprios meios ou métodos, certo? Apenas existe a probabilidade que esse ponto seja um ponto de suporte e nos dê uma boa oportunidade de compra. Então, de qualquer forma, existe aí a probabilidade. O euro JPY, estamos em um triângulo, o preço fazendo topos de fundos, se afunilando cada vez mais, se aproximou aí da resistência, e até que o preço rompa ou a resistência ou o suporte, eu estou completamente de fora do euro JPY. Não quero negociar exatamente nesse ponto. Não sei se ele vai romper para cima ou para baixo. Não existe como saber, certo? A menos que você seja amigo do presidente do Banco do Japão, por exemplo, e você saiba o que o Banco do Japão vai fazer. E mesmo assim, ainda isso não é garantia, porque nós não sabemos o que o mercado como um todo vai fazer. Então, o que resta para a gente? Apenas aguardar e ver para que lado o preço vai romper, seja a resistência ou o suporte, e negociar de acordo com as informações que o mercado nos fornece. Certo? O GBP-CHF, temos uma linha de tendência de queda que vem acontecendo desde 2012, faz mais de um ano, e agora parece que finalmente o preço começou a romper essa linha de tendência de queda. Curiosamente, o GBP-CHF é um par correlato do Euro-GBP. O Euro-GBP é o par que eu acabei de mostrar para vocês, que o movimento teve praticamente o mesmo tamanho. E pelo que eu posso ver aqui, esse movimento deve ter mais ou menos o mesmo tamanho também. Tivemos 545 pips desse movimento, vamos ver isso aqui.
e aqui nós tivemos 545. Esse aqui foi exatamente a mesma quantidade de pips. Muito curioso, é muito interessante como isso acontece dentro do mercado. Esse movimento e esse movimento. $545 pips, 545 pips, certo? Exatamente a mesma coisa. Depois de vários dias de alta, apareceu esse candle vermelho, que ele mostra pra gente um padrão, esses dois candles aí, um padrão conhecido como nuvem negra, e é um padrão de reversão de tendência e pode nos dar uma bela oportunidade de venda no GBP/CHF. De qualquer forma, acredito que esse movimento de venda, ou enfim, esse movimento de queda que provavelmente acontecerá no GBP/CHF será um movimento temporário. Então é bastante importante lembrar disso, até porque o preço acabou de romper uma linha de tendência de queda. Ele retraindo um pouco, pode ser que logo ele encontre força para continuar subindo. Ok? GBP/JPY, ele estava em um range e ele rompeu esse canal, esse movimento aí de lateralidade, deu rompimento, já deu uma retração. O fato é que está tudo meio zoado aqui, está meio bagunçado a coisa. Ele deu um gap também importante, assim como o STJPY. O gap dele foi de 90 pips aproximadamente. Exatamente por causa desse gap, eu vou esperar que o mercado feche esse gap. Eu não vou negociar enquanto o mercado não fechar, certo? Ou pelo menos se aproximar um pouco aí. Algumas vezes ele não chega a fechar completamente naquele momento, mas ele retrai pelo menos um pouco, se aproxima um pouco, que ele vai fechar esse gap mais tarde. Existe uma teoria de que o mercado sempre fecha todos os seus gaps, essas lacunas, o mercado sempre procura preencher isso aí. Mas nós nunca sabemos até onde o mercado vai antes de preencher ou de fechar essa lacuna, ok? De qualquer forma, a minha abordagem é de que eu estou de fora até que o mercado feche essa lacuna. De qualquer forma, temos esse ponto aqui, que é a máxima anual, e eu não quero entrar comprado contra essa máxima, certo? A menos que o preço rompa essa máxima, mas se o preço não romper essa máxima, eu me manterei. A minha visão particular será de venda para o GBP/JPY. Ok? O NZD/USD deu para a gente uma boa oportunidade de compra. Na verdade, não foi uma boa oportunidade. Novamente, pelo método de entrada, nós tivemos uma boa oportunidade. Fechou aqui, acima de vários candles, fechou em engolfo, engoliu vários candles. Nós tivemos o método de localização, suporte, suporte e suporte. O que nos prejudicou ou fez com que eu não entrasse comprado no NZD/USD foi exatamente a relação risco-recompensa. 210 pips de take profit com 190 de risco. Portanto, não quero entrar nessa posição. O Euro/AUD, depois de uma tendência de alta bastante expressiva, quase que sem retrações, a gente pode ver claramente que o mercado fez movimento de alta, movimento lateral, ele subiu mais um degrauzinho, por dizer de alguma maneira, e novamente entrou em uma lateralidade. Ok? Esse ponto foi resistência, foi resistência, foi resistência, foi resistência. Aqui se transformou suporte, suporte, suporte. E aqui nós podemos ver que o mercado já está rompendo esse ponto de suporte. Então o que nós temos nesse par, no Euro/AUD, é o que eu explico muito a respeito disso no curso de Price Action avançado. Você joga uma pedra para cima e ela sobe até um certo ponto, depois ela começa a estabilizar e depois de um certo ponto ela começa a cair, certo? E aqui nós temos o conceito de aceleração e desaceleração do preço, e a partir daqui o preço pode começar a cair. Logicamente que essa retração pode ser uma retração temporária. De qualquer forma, a minha visão para o Euro/AUD no curto, médio prazo, para essa semana, talvez até a semana que vem, é de queda, ok?
Não penso em entrar comprado, até porque o que eu vejo aqui é o preço rompendo pontos de suporte, e portanto isso pode nos gerar oportunidades de venda. Vamos ver o CAD-JPY. O CAD-JPY tínhamos um ponto de suporte, temos ainda na verdade, suporte aqui importantíssimo, suporte, aqui foi suporte, aqui ele foi suporte novamente. Ok? Tínhamos, ou ainda temos a linha de tendência de queda, que foi resistência, e aqui exatamente em cima da resistência, na sexta-feira, apareceu esse candle, que eu vou marcar para vocês agora. Esse candle como sendo um candle de indecisão. É um candle chamado spinning top. Ele tem sombras grandes para cima e para baixo e um corpo pequeno. Ok? E ele geralmente mostra indecisão. Esse padrão acontecendo exatamente junto ou próximo a uma linha de tendência de queda é algo importantíssimo. Nós tivemos um gap da mesma maneira que os outros pares com o Yen. Deixa eu tirar. Tivemos um gap, vamos ver aqui, de 50 pips aproximadamente. E esse, ele abriu em H4, subiu, mas o preço foi rejeitado e ele retraiu imediatamente. Isso aqui pode nos gerar ainda pode nos gerar uma boa oportunidade de venda. De qualquer forma, o que eu acredito que vai acontecer é que nós teremos alguns dias de inside bar, ou candles que ficam presos dentro desse candle de referência. Podemos ter 1, 2, 3, vários candles, até que algum candle, por exemplo, decide fechar do lado oposto da mínima do candle de referência. E isso pode nos dar uma boa oportunidade de venda. Ok? Ou talvez algum candle que feche do lado oposto para cima e nós podemos entrar comprados. De qualquer forma, não temos nada agora e temos apenas que aguardar que o mercado nos dê mais informações e deixar o mercado se desenvolver da forma como ele quiser. O EuroCAD, tínhamos uma tendência de alta, uma linha de tendência de alta muito bem definida. Esse ponto aqui, aqui e aqui. Inclusive eu recebi um e-mail me perguntando a respeito do EuroCAD. As médias estavam paralelas entre si, apontando na mesma direção. Deixa eu tirar essa linha de tendência. E eu recebi um e-mail me perguntando a respeito dessa possível oportunidade no EuroCAD. O preço voltou até 61,8. Na época que eu recebi o e-mail, ele tinha vindo até 50%. Ele tinha vindo até 50%, mais ou menos por aqui. E essa pessoa me perguntava a respeito dessa oportunidade no EuroCAD. Topos de fundos cada vez mais altos e etc. Nós tivemos, para quem fez o curso de Price Action avançado ou está fazendo, nós tivemos esse candle, que é um candle importantíssimo, é um pin bar. Mas faltou a confirmação desse cara, certo? Se tivesse acontecido a confirmação desse candle, poderia sim ter gerado uma boa oportunidade de compra, Mas esse candle, ele anulou completamente a utilidade ou a função desse pin bar. Esse pin bar, portanto, já não vale mais nada. Se você estiver pensando em entrar comprado no EuroCAD, eu te aconselho que espere algum tipo de informação que mostre ou dê uma ideia de que o preço vai começar a subir. O que de fato nós ainda não temos nada relacionado a isso no EuroCAD. Ok? A UDCAD, assim como todos os pares que começam com o dólar australiano, ele caiu muito desde março, por aí, março, abril desse ano, e agora ele se encontra, parece, em um momento de retração. Temos uma linha de tendência de alta se formando, e essa linha de tendência de alta pode dar origem para a gente a um canal de alta e pode nos gerar boas oportunidades de compra. De qualquer forma, se você procura entrar comprado no AUDCAD, acredito que isso poderá ser feito em um futuro próximo, ou uma oportunidade de compra poderá aparecer no futuro próximo, assim que o preço retrair um pouco. Certo? Então pode ser que ele retraia até o 38,2%, 50%, ou até mesmo até a própria linha
de tendência de alta e aqui nos dê uma boa oportunidade de compra. De fato, ainda não temos nada e temos apenas que esperar. Eu estava conversando com um dos meus alunos do curso de Price Action, comentando que para se negociar no gráfico diário é necessária muita paciência, porque se você negocia única e exclusivamente no gráfico diário, e você for um trader disciplinado, você vai passar muitos dias sem abrir uma posição, certo? Às vezes você vai abrir 2, 3, 4 operações em uma semana, e às vezes você vai passar 2 semanas sem abrir nenhuma posição. E aqui entra uma coisa que eu gostaria de falar, que para mim existem 2 tipos de pessoas que negociam no mercado para ganhar dinheiro, certo? Existem os traders e existem os investidores. Os traders são geralmente pessoas que negociam capital de terceiros, trabalham em alguma empresa de investimento e que eles negociam no sentido especulativo totalmente, e que eles geralmente têm um grande capital e eles vivem única e exclusivamente de suas operações dentro do mercado. Okay? Os traders, na minha visão, essa é a minha visão particular a respeito disso. São poucas as pessoas que são traders. E nós temos também os investidores, que são aquelas pessoas que estão iniciando, que têm pouco conhecimento, pode ser que tenha pouco capital, pode ser que tenha ainda algum trabalho, e portanto essas pessoas não podem dedicar 100% do seu tempo ao mercado. Okay? E não existe absolutamente nada de errado com relação a isso. O que é importante é você conseguir identificar qual é o seu papel dentro do mercado, se você já se tornou um trader, ou seja, se você já tem o capital, a experiência necessária para gerenciar o seu capital de forma efetiva e ter lucro no longo prazo e poder pagar suas contas com o dinheiro do mercado, ou se você é um investidor. Não existe problema nenhum em ser um investidor. Você pode trabalhar das 8 às 6, você chega às 6 horas da tarde em sua casa, você abre o gráfico diário, que é mais ou menos o que eu estou mostrando aqui como fazer, certo? E você identifica as oportunidades no gráfico diário, você tem lá, por exemplo, na sua conta 10 ou 15 ou 20 mil dólares, e você negocia para buscar 5, 8, 10%, 2% para fazer o seu capital aumentar. Okay? Não interessa se você não precisa se apressar em se tornar um trader full time, ou seja, em período integral. Okay? Não existe, acredito que inclusive essa pressa que as pessoas têm em largar o trabalho, em chutar a vida que eles têm e começar de uma vez a negociar dentro do mercado, acredito que isso seja extremamente prejudicial, porque esse afobamento, esse desespero que as pessoas têm assim que elas conhecem o mercado, elas veem uma oportunidade muito grande, ok? E elas começam a imaginar que se elas trabalhassem muito mais dentro do mercado, elas teriam muito mais lucro e elas poderiam de uma vez por todas parar com aquele trabalho que elas não gostam. Isso não é verdade, certo? Dentro do mercado, mais não é significado, não necessariamente significa mais dinheiro na sua conta, mais operações ou mais tempo que você dedica, que você passa olhando para os gráficos, isso não necessariamente significa mais dinheiro na sua conta. O que interessa dentro do mercado, de fato, não é a quantidade de tempo que você passa olhando para o gráfico, não é se você é um trader full time, ou seja, período integral, ou part time, em período parcial. Isso não interessa. O que interessa é você fazer as coisas certas e ter a certeza de que pequenos resultados, pequenas ações feitas de forma diária e contínuas e disciplinadas ao longo de não muito tempo, elas geram um resultado grandioso. Ok? Então, se você tem um trabalho, se você tem um trabalho fixo e você está começando no mercado, o meu conselho pessoal para você é que você esqueça, pelo menos de momento, a ideia de largar o seu trabalho, certo? Eu não gosto, eu gostaria de ter encontrado, assim que eu comecei a estudar e aprender a respeito do mercado, eu gostaria de ter encontrado alguém que me dissesse a verdade. E exatamente por isso eu procuro dizer a verdade para as pessoas,
certo? Se você tem um trabalho, eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Se você tem um trabalho, que você trabalha das 8 às 6, e você não gosta desse trabalho, enfim, aguenta mais um pouco, ok? Porque se você entrar, você conhece o mercado e daqui 3 meses você já quer vender seu carro e colocar dentro do mercado, eu tenho quase certeza que isso não vai dar certo. Como referência, eu quero deixar na descrição desse vídeo, eu quero deixar um link para uma postagem para um artigo que eu escrevi, coloquei no blog, chama-se Planos de Negócios, como se tornar um trader full time, mais ou menos isso é o título. E lá tem exatamente um plano de negócios, como você se programar para que você passe de um investidor a ser um trader full time, um trader em período integral. E devo dizer que ser um trader em período integral pode parecer o maior de todos os sonhos, a maior de todos, enfim, o seu maior objetivo na vida, mas não necessariamente todas as pessoas têm estrutura psicológica para serem esse tipo de pessoa. Okay? Seja por falta de disciplina, seja porque elas não conseguem ficar em casa parado, enfim, qualquer motivo que seja. Então, a minha recomendação é essa. E se você identificar a si mesmo como um investidor, não tem problema nenhum, meus parabéns, seja um investidor, faça de forma consciente. E se você trabalha das 8 às 6 da tarde, por exemplo, se você tem um emprego fixo, não tem absolutamente nada errado com isso. Só uma coisa, procure focar nos períodos maiores, certo? Procure negociar o gráfico diário, H4 talvez, mas não tenta levantar às 4 horas da manhã e negociar a abertura de Londres, depois vai trabalhar, passa o dia inteiro. Enfim, eu sei por experiência própria que isso não funciona. Certo? Bom, eu meio que falei demais aí, mas eu queria trazer essa mensagem para vocês junto com essas análises dessa semana. Eu não vou falar de todos os pares para esse vídeo não ficar muito grande, mas qualquer dúvida pode me contatar em contato@diariodefforexonline.com. O e-mail vai estar também na descrição desse vídeo. Pode me contatar, será um prazer atender vocês, me adicionar no Skype e qualquer dúvida, qualquer comentário, podem deixar aí. Não esqueça de compartilhar esse vídeo se você achou interessante, importante para você. Dá um like aí e é isso aí. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.